Pai querido, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo já através do teu Espírito no nosso meio. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor prepara realmente um banquete para nós e nós queremos realmente saborear e degustar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas. Ó Deus, a tua palavra é tão poderosa que ela nunca voltará para ti vazia, como diz Isaías 57, mas prosperará para aquilo que o Senhor enviou e frutificará nos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo para que teu Espírito esteja fazendo com que esta palavra frutifique nos nossos corações. Traga uma nova vida, uma nova história, um novo entendimento, um renovo, Pai, algo especial que o Senhor ainda quer fazer através das nossas vidas, através do teu Espírito. Teu Espírito tem liberdade de agir no nosso meio. E nós clamamos, vem mesmo, Espírito de Deus, e unja os nossos ouvidos, para que nós possamos receber esta palavra e nada venha nos distrair. Em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, minha rocha, minha fortaleza. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Só para me apresentar para os queridos visitantes, eu sou esposa do pastor Alfredo, Thelma, estou auxiliando ele nesse ministério e é uma alegria recebê-los, viu, queridos? Então eu quero falar com vocês a respeito disso, como Deus capacita a igreja para a missão. Esse ano foi um ano realmente que o Senhor começou a fazer um movimento muito especial. Aliás, o ano passado também foi um trabalho que o pastor está fazendo a respeito da solidariedade, sobre a nossa visão, sobre a perspectiva da nossa vida ser voltada para o próximo. E nós sabemos e entendemos que Deus está em missão para resgatar toda a humanidade que foi perdida no Éden. Então, esta é a missão de Deus. E Ele prometeu Jesus Cristo para que continuasse a sua missão. Jesus veio para fazer a missão de Deus, para mostrar como que a missão de Deus tinha que ser feita. E depois que Jesus subiu ao céu, mandando o seu Espírito sobre todas as pessoas que podem agora receber o Espírito Santo, Ele deu agora à igreja o poder de continuar a sua missão. Então o Senhor está nos centralizando num propósito tão específico, que cada vez que eu estudo essa palavra, cada vez que eu penso na missão, eu falo, Deus, não tem nada diferente, nada, não tem outro caminho, não tem outra coisa a fazermos, se não compreendemos que nós estamos aqui para servir as pessoas. Que a igreja de Jesus está aqui para curar os que estão doentes. Que a igreja de Jesus está aqui para libertar os cativos de Satanás. Que a igreja está aqui debaixo do poder do Espírito Santo que ungiu a Jesus Cristo, e no poder de Jesus e deste nome, a igreja está aqui para fazer o bem, para manifestar a glória de Deus nas pessoas que não têm, e nos corações das pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Então o Senhor está falando muito ao nosso coração sobre o servir. E nós estamos trabalhando com os irmãos a respeito de um serviço que só é possível se tiver coisas lindas na nossa vida, se realmente o nosso caráter e a nossa estrutura é transformada. Então, eu falei alguns dias atrás a respeito do primeiro culto, que é a nossa família, sobre como nós devemos cuidar da nossa primeira igreja, como nós devemos estar atentos a isso para que nós possamos ser efetivos fora, onde nós vamos trabalhar. E temos falado que não há lugar que a gente não sirva a Jesus, porque o tempo todo nós temos que viver para a glória de Deus. E o Senhor tem falado muito, então, ao nosso coração. E eu quero falar a respeito de como Deus nos capacita para essa missão. E trazer para os irmãos uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória para o teu coração. Porque o assunto que eu vou tratar hoje é um assunto que vai realmente levar os nossos corações a uma posição, a um compromisso, a um entendimento. E tudo isso que eu quero trazer para os irmãos é para produzir uma grande alegria no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, nós temos visto, o pastor Alfredo falou a respeito de domingo passado, que nós somos a resposta de Deus para o mundo. E quantas pessoas têm ouvido a resposta de Deus através da sua vida? Quantas pessoas efetivamente têm ouvido a mensagem de Jesus Cristo a partir de nós? Quantas pessoas têm sido tocadas e têm tido realmente as suas vidas mudadas? Se nós somos a resposta de Deus para o mundo está perguntando, aonde está a igreja?
Aonde está a revelação de Deus para o meu coração? E é só a igreja de Jesus que pode trazer essa revelação. Então, eu quero mostrar para vocês que, para que o Senhor esteja forjando as nossas vidas, para que o Senhor esteja nos preparando, Ele nos prepara de uma forma muito diferente daquela que nós pensamos, ou daquela que nós até gostamos, porque ela aparentemente parece um desconforto, e as pessoas praticamente não gostam de sentir isso. Mas a base desta palavra está em Romanos 5, e nós vamos ver algo extraordinário que o Senhor fala aqui, sobre como que nós somos preparados. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, na graça de Jesus que nos salvou, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos dizer juntos essa última frase? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí o versículo 3 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Incrível que nós ouvimos a palavra e esse texto, e ele deixa muito claro que o Senhor prepara a sua igreja para a missão através da tribulação. Que coisa! É através da tribulação, é através da luta que nós somos preparados e somos capacitados para falar do amor de Deus, porque é na tribulação que o Senhor traz coisas extraordinárias para as nossas vidas. É na tribulação que o Senhor nos forja, e nos transforma, e nos capacita, e faz com que a gente amadureça. Mas é interessante, e antes de falarmos especificamente sobre a tribulação, eu gostaria de animar o coração dos irmãos com os primeiros versículos, né? Os primeiros versículos, eles vão falar o que lá? Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória do Senhor. Então, aqui nesse texto, nós temos a bênção de que nós somos justificados pela fé. Jesus Cristo nos perdoou, nos reconciliou. Pela graça de Jesus, nós temos acesso ao trono de Deus. Então, nós temos algo extraordinário e fomos transportados do reino das trevas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então o Senhor nos tirou de um domínio satânico e nos colocou num reino aonde nós estamos sendo forjados, formados, e algo extraordinário tem para as nossas vidas, e quando a gente entra nesse reino, parece que nada mais vai nos acontecer. E a gente tem uma ideia de que entrar no reino de Deus, ou entrar para a família de Deus, nada mais vai nos acontecer, nós não vamos ter nenhum problema e nenhuma dificuldade. Mas Jesus sempre deixa muito claro, um versículo que todos nós conhecemos, que é importante falar, que no mundo, Jesus disse, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, antes de nós ficarmos apegados àquilo que o Senhor tem para nós, ou ficarmos preocupados a respeito da tribulação, que nós passamos e todas as pessoas passam, nós precisamos entender que o Senhor traz na tribulação o mesmo caráter de glória do que a esperança que temos de encontrarmos Jesus. Então, ele usa a mesma palavra. Nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vocês falaram junto, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E em seguida, ele fala e usa realmente a mesma frase. Também nos gloriamos nas tribulações. Vocês observam? Então, da mesma maneira como nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, do céu, desta bênção maravilhosa, da justificação e daquilo que nós temos realmente prometido, de algo extraordinário, um lugar que Deus está preparando para nós, e isto realmente nos alegra, traz um regozijo muito grande. Ele está dizendo, nós também nos gloriamos nas nossas tribulações, na mesma intensidade. É a mesma coisa.
Da mesma maneira como eu anseio o céu e me glorio nisso, eu devo me gloriar nas tribulações. Por quê? Por que eu vou me gloriar nas tribulações? Porque ela tem um efeito extraordinário nas nossas vidas. Então isso quer dizer que se nós estamos honrados e nos sentimos honrados por ter acesso às coisas celestiais, se nós nos sentimos abençoados porque toda sorte de bênção já foi conquistada por Jesus Cristo, se nós nos sentimos realmente honrados por nos tornarmos filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo e da graça de Jesus que nos alcançou, então nós devemos também nos sentir honrados pelas lutas na terra. Então você tem que começar a refletir sobre isso. A mesma glória que me faz desejar o céu é a mesma glória que me faz ficar firme nas tribulações. Porque são as tribulações que vão me levar para o céu. Amém? Então o Senhor quer falar a respeito disso, porque nós precisamos ter tanta esperança das coisas celestiais, como esperança no momento em que nós estamos passando pela tribulação. Então, se sinta honrado por passar pela tribulação. Muda completamente a nossa visão. Porque uma coisa é a gente estar ali atribulado e falar, o que está acontecendo comigo? E entrar em angústia. Outra coisa é você saber, Deus, eu quero tirar proveito disso, me ensina, o Senhor tem algo para me ensinar. E eu quero glorificar ao Senhor, porque essa tribulação tem um objetivo na minha vida. E Jesus deixou muito claro no seu primeiro sermão, falando a respeito daqueles que seriam os profetas que iriam anunciar agora o Evangelho de Jesus. Como ele deixou a missão com a gente, ele disse, assim como perseguiram os profetas, vão perseguir vocês. Assim como eles caluniaram e feriram e fizeram realmente, e os profetas passaram tantas tribulações, vocês vão passar também. Mas o Senhor disse lá em Mateus 5, 11 e 12, bem-aventurados sois, felizes sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai. Imagina, que coisa antagônica, você ser caluniado, você ser perseguido, e Jesus dizendo, se sinta feliz por isso, regozijai-vos, exultai, fique muito feliz, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus está aqui falando que em missão nós vamos ter essas coisas, mas o Senhor está dizendo, é feliz aquele que é perseguido por causa do meu nome. É feliz aquele que tem situações difíceis porque me segue, porque entrou na minha família. Sinta-se feliz e regozije-se, porque algo extraordinário está prometido para você, a esperança da glória de Deus, tem um galardão, tem algo especial preparado, que a gente não tem ideia do que representa, mas conhecendo Deus em sua bondade, nós podemos até imaginar grandes coisas, como o Senhor vai realmente abençoar e vai realmente nos galardoar, vai nos presentear, porque esse é o coração de Deus, é isso que Ele gosta de fazer. Então, isso daí vai produzir em nós coisas extraordinárias. E quando nós estamos sendo forjados, o Senhor diz que através da tribulação, eu vou fazer com que você permaneça firme. Através da tribulação, eu vou te capacitar para esta terra. Através dessas lutas, eu vou forjar você para que você conheça o meu nome, conheça o meu poder na sua experiência. E quando você falar qualquer coisa a respeito de mim, você vai falar com autoridade, porque você não está simplesmente falando de mim, você está me representando e você está falando daquilo que você conhece. E é isso que o Senhor quer, que nós estejamos tirando proveito das tribulações para conhecermos a grandeza do nosso Deus. Para conhecermos o amor de Deus por nós. Para conhecermos a glória que Ele tem, o amor que Ele tem, para conhecermos aquilo que Ele pode, como Ele é um Deus do impossível, para conhecermos tudo aquilo que Ele deixou revelado na sua palavra. Então, nós observamos que os versículos de Romanos começam na esperança da glória, e na esperança realmente, para alcançarmos a esperança, que é o que nós vimos aqui, que a tribulação vai produzindo. Então, a esperança, queridos, é o que vai nos sustentar nessa terra. Nós só aguentamos as tribulações se tivermos esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. E para sabermos que Deus está no controle de todas as coisas, nós precisamos ver Deus nas nossas lutas. Nós precisamos ver Deus agindo quando nós estamos passando por alguma dificuldade. Isso vai brotar no nosso coração a esperança da glória de Deus e a esperança para vencermos a tribulação até chegarmos lá. Amém? Então, o Senhor quer desenvolver no nosso coração esperança. Mas existe uma trajetória.
existe realmente um processo para alcançarmos essa esperança. Por isso eu quero falar hoje do processo. E quero falar que neste processo não é só simplesmente para forjar os nossos corações, mas é um processo que tem um propósito. Tudo que Deus faz e permite, tudo que Ele está trabalhando nas nossas vidas, não é para termos uma experiência ou para o Senhor, está castigando, não existe isso. Tudo que Ele faz é para um propósito, para o outro. Tudo tem um propósito, nós vamos ver isso bem claramente. Então, o que nós vimos lá? Que a tribulação, ela produz o quê? Perseverança. A perseverança produz o quê? Caráter aprovado e esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque o Senhor é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. E o Senhor quer realmente trazer para nós o entendimento sobre o desafio da vida cristã. E Ele prepara a sua igreja porque ela aceita o desafio, porque ela é corajosa e Ele dá poder para ela enfrentar. Então, o desafio das nossas vidas é realmente sabermos que passamos por tribulação. Não tem quem não passe por tribulação nessa terra, porque no mundo, dominado por Satanás, aonde ele faz coisas terríveis e a injustiça domina, nós estamos aqui passando por tribulações, mas Deus usa cada uma das lutas para um propósito. E Ele nos traz, então, para uma experiência especial. Uma experiência particular. Uma experiência íntima que vai forjar as nossas vidas. Então, se não conseguirmos passar pela tribulação, se não passarmos pela tribulação, como com o entendimento de nos gloriarmos nela, que é o que o versículo diz, que nós devemos nos gloriar na tribulação, mas se ao contrário, nós olharmos para a tribulação e começarmos a nos sentir afligidos, desanimados, angustiados, abatidos, um sentimento de que Deus não nos ouve, um sentimento de que não vamos suportar e que nós estamos no limite, na verdade, nós vamos ficar neste degrau, vamos parar neste degrau, e parando no degrau das lutas, parando no degrau das tribulações, olhando só para as dificuldades, só para as coisas que são exatas diante dos nossos olhos, o que vai acontecer? Nós vamos ficar estacionados. Isso quer dizer que se nós não pularmos e não andarmos para o próximo passo que o Senhor espera, depois da tribulação, nós não vamos entender este significado para as nossas vidas, nós estamos comprometendo a nossa esperança. Quando você não entende o poder da tribulação, a glória que é, e como o Senhor quer te ensinar, como Ele quer te abençoar, nós estamos comprometendo a nossa esperança. E se nós comprometemos a nossa esperança, nós vamos ficar desesperados. Porque a única coisa que sustenta a igreja de Jesus é a esperança de que Jesus Cristo vai voltar e vai buscar a sua noiva. É a esperança de que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos salvou. A esperança de que Deus é um refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então, o que acontece? O inimigo muitas vezes se aproveita da tribulação para aprisionar nós que conhecemos a promessa, a palavra, mas não permitimos que isso se torne numa experiência de conhecer a Deus e ver Ele se manifestar nas nossas vidas, e Ele vem roubar as nossas promessas, vem roubar as nossas bênçãos, porque Ele quer nos ver realmente prostrados, é isso que Ele quer fazer, porque Ele vem só para matar, roubar e destruir, e é isso que Ele tenta fazer com as nossas vidas. Então, se nós não entendermos, querido, o significado disso, nós estamos então comprometendo a nossa esperança, e é o que o Senhor quer que a gente cuide, e isso vai gerar em nós um mal. Não é simplesmente comprometer a nossa esperança, que é horrível, mas também vai nos colocar numa posição muito ruim, porque o desânimo vem sobre isso, sobre quem não tem esperança. A insatisfação é sobre quem não tem esperança. Uma pessoa que não vê perspectiva de vida, ou sente um vazio no seu coração, é porque ela não tem esperança. Ela não conhece o que Deus fala, ela não consegue confiar neste poder de Deus. Então, muitas coisas vão prejudicar as nossas vidas. E quando nós olhamos para a tribulação com os olhos da angústia, da derrota, nós nos afastamos de Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus que nos tira da cova. Deus é aquele que nos livra na cova. Deus é aquele que nos tira da fornalha. É um Deus que nos livra na fornalha.
E é isso que o Senhor tem para os nossos corações, e é isso que Ele quer nos alertar. Porque quando nós não conseguimos ultrapassar esses degraus, nós estamos comprometendo a nossa missão. Por isso que muitas vezes nós falamos, como que eu vou ensinar? Como que eu vou falar do amor de Deus? Estou passando por tanta luta. A tua luta não tem nada a ver com falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, do Deus que cura, porque Deus cuida das nossas vidas. E independente daquilo que a gente está passando, nós temos uma esperança. Nós sabemos que Deus vai mudar aquele quadro. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós sabemos que somos salvos. E o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. E nós temos que anunciar isso para as pessoas. E dar a elas o privilégio também de conhecerem esta graça maravilhosa. Então, quando nós passamos pela tribulação e nós vencemos sem perder a alegria, o que acontece? Nós alcançamos este segundo degrau. Então, o segundo degrau é o degrau que vai forjar o nosso caráter. O segundo degrau, que é a perseverança, é onde o Senhor vai trabalhar com a nossa mente, com o nosso coração. É onde Ele vai fortalecer e fortificar a nossa fé. Então é quando nós perseveramos que nós começamos a conhecer ao Senhor. Quando nós ficamos firmes nessa tribulação, é que nós vamos avançar e vamos passar por um processo glorioso. E neste processo de um coração, de um caráter aprovado, nós vamos ser conduzidos para outro degrau. Então, queridos, o Senhor quer gerar esta bênção nas nossas vidas. E nós estamos aqui para lutarmos, para conquistarmos cada uma dessas coisas. E o Senhor quer nos colocar em lugar muito especial. Sabe, quando eu comecei a preparar essa palavra, eu senti como se Deus e Jesus Cristo viessem realmente falar aos nossos corações como a filhos amados. E Ele falasse assim, filho amado, filhos amados, porque Ele ama todos os seus filhos. Eu quero usá-los. Eu quero que vocês sejam um instrumento da minha graça. Eu quero espalhar o meu amor através da sua vida. Eu quero usar vocês muito mais do que vocês imaginam que eu posso usar. Mas eu preciso realmente gerar em suas vidas, realmente perseverança. Eu preciso gerar na sua vida coisas extraordinárias para que você não desista do caminho. Não desista no caminho que é verdade, é vida, Jesus Cristo. Ele quer que nós estejamos firmes, e a única maneira de nós permanecermos firmes na palavra de Deus, no caminho que nos leva ao céu, que é Jesus Cristo, é se nós estivermos entendendo isso que Jesus está falando. Então, eu quero fazer uma pergunta, e você responda no seu coração. Qual é o tempo que você mais busca Deus? Quando é que a gente busca mais a Deus? Que a gente fica desesperado? Quando que é? Tudo bem, eu sei. A hora que você está passando por uma dificuldade, não é verdade? Sim, pelo menos? Porque quando nós passamos por uma luta, por uma dificuldade, alguma coisa está acontecendo, imediatamente nós recorremos à oração, recorremos a Deus, e nós nos aproximamos de Deus. Deus, como é que eu saio dessa situação? Deus, como é que eu resolvo isso? Orem por mim, me ajuda. E as pessoas vão e se aproximam de Deus. E todos aqueles que se aproximam de Deus, conhecem Deus de uma forma muito especial. E é isso que o Senhor diz que a tribulação traz essa glória, a glória do conhecimento de Deus. Sabe o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o conhecimento de Jesus Cristo, é o conhecimento da palavra, é a revelação de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós estamos perto do Senhor, é isso que Ele quer dizer ao teu coração, filho. Eu estou permitindo, eu estou fazendo isso, é necessário que isso aconteça, porque eu preciso forjar o teu caráter. O teu caráter tem que ser aprovado diante da minha presença. E eu sei que na perseverança você vai estar mais próximo de mim. Na perseverança você vai me buscar. Na perseverança você vai me conhecer. Na perseverança eu vou forjar o teu coração e você vai ter experiências maravilhosas. Em nome de Jesus, você crê nisso? Que coisa extraordinária. Então, porque como o Pai que nos ama, Ele deseja ardentemente como a gente que tem um filhinho, que quer ver o filho desenvolver, e vai no médico para ver se está crescendo certo, se já está na hora de falar, se está na hora de pegar, se já está na hora de observar as coisas, se está na hora de andar. A coisa mais extraordinária quando a gente vai num pediatra é saber que o bebê está se desenvolvendo normalmente, crescendo. Assim é Deus, quando nós entramos para a família, quando nós voltamos para a nossa essência da imagem e semelhança de Deus, é como se nós fôssemos criança, nascemos de novo.
E aí ele começa a forjar os nossos corações e ele anseia para ver realmente um processo de transformação nas nossas vidas. Ele anseia por ver uma maturidade. Ele anseia por ver realmente pessoas que se levantem com este caráter aprovado por ele. Não um caráter aprovado pela maneira como nós entendemos que é um caráter aprovado. Então, todos nós devemos buscar com toda a força, realmente como um objetivo, um caráter aprovado por Deus. E o caráter aprovado por Deus, ele fala das nossas atitudes. Todos nós possuímos um caráter distinto. Todos nós temos. Mas algumas pessoas têm um caráter segundo o que elas acham que é certo e que é errado. E isso muda completamente aquilo que pode ser aprovado diante de Deus e aquilo que não vai ser aprovado diante de Deus. Quando nós entramos para a família de Deus, nós entramos para termos um caráter aprovado, e o caráter aprovado é quando nós obedecemos a Deus e cumprimos aquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Por exemplo, um marido que não anda segundo o propósito de Deus, não se atenta àquilo que o Senhor falou, mas se acha um bom marido, porque supre a necessidade da família, porque vai à igreja com a esposa, proporciona conforto, paga as contas, né? Isso daí é a maneira como ele acha que ele tem um caráter aprovado. Mas, para Deus, um caráter aprovado é aquele marido, segundo a palavra de Deus descreve. E aquele marido que realmente ama a esposa como Jesus amou a igreja, se sacrificou, se entregou por ela. Um caráter aprovado de um homem que é delicado, que não maltrata a mulher, que trata ela com delicadeza, que tem muito, muito cuidado com ela. Então, um caráter aprovado para Deus é aquele realmente homem ou um pai que é extremamente amoroso com seus filhos, e realmente é dado, e ele é atento a todas as coisas da sua casa. Então, um caráter aprovado é quando você realmente ama obedecer a Deus, quando você ama cumprir a palavra do Senhor. Então, diante de Deus, é isso que é um caráter aprovado. Um caráter aprovado é quando você é um sacerdote que dá as diretrizes da sua casa, que coordena, que cuida da sua mulher para ela não criar asas. Não dá asa para a mulher que a gente voa alto. Tem que cortar a asinha. Então, meu filho, se o meu marido não cortasse minha asa, misericórdia de mim. Então, é extraordinário. Por quê? Porque a gente é muito rápido, a gente vê rápido, a gente conhece rápido, mas o marido, Deus deu para ele o raciocínio e a direção da casa. Justamente para a gente não ser precipitado nas nossas atitudes. Para cuidar realmente daquilo que a gente está fazendo e que pode exagerar. Então, o marido é esta bênção para nós. O sacerdote, o homem é responsável pela esposa, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, porque cada um tem a esposa que merece. Então, por que às vezes as pessoas têm aí uma esposa, sei lá, complicadinha? Porque não cuida dela, não cumpre o seu papel e as coisas vão complicando. Então, o caráter aprovado é aquele homem que é sacerdote, que ora pela sua casa, que é atento às coisas espirituais da casa, que realmente é aquele que busca Deus primeiro. É aquele que abençoa a sua esposa, abençoa os seus filhos e traz realmente esse controle, e a casa conhece ele. A casa, os filhos, a esposa, acredita nele, porque ele realmente tem um caráter aprovado diante de Deus. E não é diferente com a mulher, porque a mulher que não anda segundo o propósito de Deus, mas se acha uma mulher trabalhadora, e eu me esforço, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, faço as tarefas, o tempo todo tem um monte de coisa para organizar na minha casa, eu cuido dos meus filhos, eu vou à igreja, e aí as pessoas acham que isso é um caráter aprovado. Mas quando o Senhor fala de um caráter aprovado, Ele fala de coisas muito mais íntimas. Quando Ele fala de um caráter aprovado de uma mulher, Ele fala de algo muito forte. Então, o marido ele vai amar essa esposa, mas ela tem que ser uma esposa muito especial. Então, o Senhor diz, não é um marido só que sacrifica, ela também tem que se sacrificar para tratar bem o seu marido. E a Bíblia diz que o caráter aprovado de uma mulher casada é uma pessoa que edifica a sua casa. A sua casa é construída para cima. Uma mulher que tem uma visão de todas as coisas, e o caráter aprovado é aquela que realmente cumpre o seu propósito de edificar a casa e não destruir com as próprias mãos, como a tola faz. O caráter aprovado de uma mulher é aquela que realmente tem virtude. E a virtude que o Senhor colocou num caráter aprovado é a capacidade de fazer bem para o seu marido todos os dias e nunca o mal. É aquela pessoa que chega e faz bem. Não porque ela pode proporcionar alguma coisa prazerosa, mas porque a companhia, as palavras, a doçura,
a delicadeza, a honra que ela presta ao seu marido. Isso é realmente um caráter aprovado. E o caráter aprovado é quando realmente as pessoas notam e veem realmente esse homem que é reconhecido lá fora. É um homem que é honrado porque existe uma mulher que faz isso. Então o Senhor espera que nós estejamos cuidando disso, para não sermos aquelas mulheres destruindo lares e brigando e sendo ansiosa. Não, nós temos um caráter aprovado, confiamos no Senhor e nós somos o socorro para o homem. A Bíblia diz que nós somos o socorro, que é isso que significa adjutora. A palavra de Deus diz que a adjutora é o socorro, o mesmo socorro do Salmo 121. Assim como Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação, assim é também o socorro que o Senhor tem para nós. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E quando você está na terra, Deus é o meu refúgio, eu confio no Senhor. Aonde vem o meu socorro? O meu socorro vem da minha esposa. É esta mulher que socorre, que acalma o coração do marido, que traz essa paz para dentro de casa. Isso é um caráter aprovado. Então a gente vai vendo que um caráter aprovado mexe com as nossas vidas, mexe com as nossas posturas. Se você não é casado, você tem posturas e você deve ter um comportamento, um cuidado com a sua vida, um cuidado com as suas palavras, a maneira como você anda. Então o Senhor quer que a gente tenha esse cuidado. Não acharmos que nós temos um caráter aprovado por estarmos na igreja, mas porque nós vivenciamos a vida de Cristo e as pessoas podem ver Jesus nas nossas atitudes. Então, um caráter aprovado de filhos, né? É aquele que anda realmente segundo o coração de Deus e é aprovado por Deus. É aquele jovem que obedece os pais e que não desonra os pais com as suas posturas e atitudes. E quando está longe dos pais, longe dos olhos da família, eles são melhores, são mais cuidadosos, como foi José. Então esse é o caráter aprovado. E o Espírito Santo nos dá essa capacidade. Então a gente conhece muita história de jovens que vão para outra cidade, vão começar a fazer faculdade. Ah, agora eu estou livre, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, continua podendo fazer somente aquilo que agrada ao Senhor, porque nós estamos buscando diante de Deus um caráter aprovado. E nós temos que fazer diferença no lugar que a gente vai. E não temos que nos misturar com a massa. Nós vamos, mas fazemos diferença para a glória de Deus. Amém? Então, queridos, nós temos que saber que o Senhor está trabalhando com a gente, Ele quer trabalhar mais profundamente, e não é simplesmente pelo fato de estar na igreja que as coisas estão acontecendo. Não é pelo fato de estarmos vindo à igreja que está tudo certo. Isso aqui não é uma atitude religiosa, alguma coisa que pode te justificar diante de Deus. O que justifica diante de Deus é quando você se permite ser moldado. E você vai passando por esses processos, e você suporta a tribulação, e você deixa Deus trabalhar no seu caráter, e deixa realmente Ele fazer com que um caráter aprovado se aproxime dEle, para que você possa galgar realmente a esperança. Veja bem, a esperança da nossa vida depende disso. E a esperança é a única coisa que traz paz para o nosso coração. Como eu disse, certeza da vinda de Cristo e do céu que nos espera, e certeza que nós vamos passar pela tribulação. Então o Senhor está falando isso ao nosso coração, porque Ele quer preservar a esperança. Ele não quer que a nossa esperança seja confundida. Ele não quer que realmente a sua vida seja mudada. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso quer dizer que a igreja em movimento, a igreja em missão, a igreja que recebe o Espírito Santo para um propósito de levar Jesus Cristo e representar Jesus Cristo, está nessa missão. E porque eu espero no Senhor, Ele renova as minhas forças. Então eu não preciso parar, eu vou continuar andando, muitas vezes eu vou ter que correr, mas eu vou ter realmente esse renovo. Renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Olha que coisa extraordinária. O Senhor vai nos colocar em lugares que nós vamos ver aquilo que nenhuma pessoa pode ver na sua naturalidade, mas através do Espírito de Deus, contemplar coisas extraordinárias e ver a grandeza de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, aquilo que Ele tem para realizar. Porque a águia, ela voa e ela vai para cima da tempestade. Ela não olha para a tempestade, ela fica acima, no maior sossego. E é isso que o Senhor quer. Em cada tribulação nos colocar neste lugar de sossego. Porque quanto mais acima nós estivermos, mais perto de Deus estaremos. No sentido físico, porque Deus está aqui, está em todo lugar. Mas naquele sentido que a gente tem de céu, que Deus está no seu trono e tal. Então, no sentido espiritual de estarmos mais próximos de Deus através de cada uma dessas coisas. Então, eu gostaria de compartilhar
com os irmãos algumas experiências que muitos conhecem, talvez outros não conheçam, mas eu quero dizer como que o Senhor forjou a minha vida, como o Senhor me preparou para a missão de ser uma companheira e uma auxiliadora do meu marido no ministério. Foi através de muita tribulação. E eu choro não por causa da tribulação, porque eu aprendi a me gloriar nela. Mas eu choro porque eu vejo a mão de Deus e que privilégio ter passado por todas essas tribulações, porque cada uma delas forjaram algo tão extraordinário na minha vida, que ninguém mais vai arrancar essa experiência do meu coração, porque eu conheci Deus de várias maneiras, porque Ele tem diversas maneiras de se revelar. E a palavra de Deus nos conta de cada detalhe, de como Ele usa cada coisa, e tudo que nós fazemos para a glória de Deus tem um objetivo nas nossas vidas. Então eu louvo a Jesus por cada luta que eu passei. Não foi fácil, mas nós vencemos tudo. E foi possível. E isso trouxe para mim realmente essa condição de um crescimento. Se os irmãos me conhecessem quando jovem, jamais vocês falariam que eu iria pregar. Se vocês me conhecessem quando não vinha na escola, vocês jamais iam imaginar que eu teria qualquer condição de ajudar alguém. Eu nasci num lar cristão, sempre fui da igreja, sempre estive na igreja. Mas quantas coisas o Senhor forjou na minha vida. E o Senhor me capacitou. E eu sei que eu estou aqui por causa da graça de Jesus na minha vida. Se sou o que sou, é por causa da graça de Jesus. Eu vou pegar para mim. As pessoas sempre falam, nossa, quando eu vejo você falar, parece que você não... É a maior simplicidade para você falar. Você fala tão espontâneo, você fala com tanta liberdade. Eu falei, olha, queridos, cada vez que eu estou aqui ouvindo o pastor pregar, eu falo, Senhor, eu não acredito que a semana que vem sou eu que vou estar nesse púlpito trazendo uma palavra para esta igreja tão querida e amada do nosso coração. Como que pode? Então as pessoas não imaginam. Eu estou aqui, eu sei dos meus limites, eu sei das minhas dificuldades, eu sei dos meus pecados, eu sei daquilo que o Senhor ainda está forjando na minha vida. Tem muito o que fazer ainda e eu estou disposta que Ele continue fazendo. Mas o que Ele fez desde o início do meu casamento trouxe coisas extraordinárias para a minha vida. Então, quando eu me casei com o pastor Alfredo, meu querido primo, para quem não sabe, o Feuzinho, meu irmão, era o ídolo do Alfredinho, meu primo. Então, ele olhava para o meu irmão, onde meu irmão estava, o que meu irmão fazia, ele queria fazer. E esse menino que foi prometido para mim no dia que eu nasci, porque nossos pais fizeram uma aliança para que nós nos casássemos, e graças a Deus isso aconteceu. De fato, aconteceu depois que ele ficou viúvo, coitadinho, né? E aí o Senhor me chama, então, para estar ao lado dele, porque algo o Senhor tinha para fazer, mas naquela época eu não tinha nem ideia do que o Senhor ia fazer na minha vida. Então, eu estava trabalhando na VASP, tinha realmente uma vida muito tranquila e promissora, estava me desenvolvendo bem e alcançando realmente cargos, até já estava supervisionando uma loja. Então, eu tinha, assim, uma condição muito legal, porque quem trabalha na aviação tem essas mordomias de viajar e não pagar passagens e ter descontos em hotéis, é uma coisa assim muito legal. Então, eu era muito realizada, era um sonho. Eu acordava segunda-feira super feliz, porque eu ia trabalhar num sonho, numa realização da minha vida. Trabalhar nessa companhia aérea, eu amava a parte da aviação. Então, de repente, o Frei ficou viúvo, o meu coração inclinou para o coração dele de uma forma tão forte que eu não sei nem explicar para os irmãos, e eu não resisti ao amor que eu comecei a sentir e vi, e abandonei todos os meus sonhos de lá de São Paulo, para vir realmente para Araçatuba, que eu também nem conhecia essa cidade. E aí começou um preparo. O Senhor começou a preparar a minha vida. O Senhor começou a forjar o meu coração. Eu não tinha ideia do que o Senhor queria fazer, mas se eu não passasse por cada uma dessas lutas, jamais eu poderia ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. E eu vejo como foi importante, Ele começou a trabalhar essas tribulações e, através disso, nós começamos a ser trabalhados em cada área. A primeira área que o Senhor trabalhou foi a financeira, porque quando eu saí da VASP e vim para Araçatuba, o Frei ganhava a metade
do que eu ganhava na Vasa. Então, eu vim para cá e fomos, então, enquadrar a nossa vida nesse salário dele. E realmente, com essa visão de São Paulo, a gente não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com as finanças, e o Senhor me ensinou a lidar com as finanças, e o Senhor me ensinou a lidar com dinheiro na escassez. Então, nós passamos muita dificuldade, não que a igreja não tivesse nos sustentado, mas assim, aquelas coisas que você teria condições de fazer, mas não tem mais por causa da redução do salário. Mas aquilo foi algo muito extraordinário. O Senhor começou a forjar na minha vida e me ensinar a me desvincular do dinheiro. E nesse processo, onde nós tivemos que reduzir a nossa condição e coordenar, muitas coisas aconteceram, muitas dificuldades para meus filhos. Então, eu estava passando, até o Eliseu, eu estava passando necessidade de não conseguir comprar um bercinho, fazer um enxoval, todas essas coisas e sonhos de uma mãe. Era aquela dificuldade, mas é interessante que eu tinha dificuldade de comprar, mas o Senhor arrumava um jeito de me dar. Eu não conseguia ter o dinheiro para viajar, mas o Senhor sempre providenciou uma casa para nós na praia, e a gente conseguiu viajar, e sempre alguém nos deu presente. É extraordinário. Como que Ele, na tribulação, Ele abre a porta. Então, isso tudo foi trazendo para o meu coração realmente uma confiança em Deus, que não é porque eu tenho dinheiro ou não tenho, que a minha vida vai mudar. Mas porque eu confio no Senhor, a minha vida vai mudar. E o Senhor nos ensinou, então, através da privação, a cuidar do dinheiro. E nos deu um privilégio muito grande, nos ensinou a repartir aquilo que a gente tinha. E ali, aquilo que a gente recebia, nós começamos a ser movidos, e o Senhor começou a nos ensinar a cuidar das carências das pessoas. E era interessante que quando nós íamos fazer qualquer coisa na direção de uma pessoa, a gente fazia uma cesta básica, não a básica, uma cesta super gostosa. Aquilo que nós gostaríamos de receber, leite condensado, creme de leite, chocolate, biscoito, tudo de melhor, a gente colocava nessa cesta para servir as pessoas que chegavam perto de nós, e a gente percebia que não tinha. Então, esse repartir nos ensinou a não sermos apegados ao dinheiro. Foi coisa muito linda que o Senhor foi fazendo na minha vida. E isso foi forjando o meu caráter. Algo extraordinário. Então, eu tive tantas dificuldades por causa das crianças que estavam nascendo, e foi nascendo a cada 2 anos uma criança nascia. E então, o Senhor levantou um médico nessa cidade, um médico muito conceituado, que cuidou da minha vida. Quase que todos esses 30 anos de casada, esse médico cuidou da minha vida. Médico de uma clínica particular, eu não tinha um tostão, meus filhos nasceram na Santa Casa, então eu usava esse meio para que eles nascessem, não tem nenhum problema com isso, mas eu era tratada como uma pessoa especial. Eu ia nessa clínica e ele nunca cobrou um tostão. Cuidou de mim, cuidou dos meus filhos, todos nasceram com ele, e eu fui muito abençoada. Então, vocês percebem a privação e o cuidado de Deus? A privação e as portas que Deus abre, como Ele faz e como Ele vai forjando o nosso coração. Então, nós aprendemos muito a repartir. E esse repartir trouxe até hoje essa graça maravilhosa de nós termos sensibilidade com as pessoas. Então, a segunda coisa, eu posso garantir que nós semeamos e que o Senhor tem realmente feito coisas maravilhosas. Eu quero pedir desculpa por contar isso. Porque eu não especifiquei, não entrei muito em detalhe nessas coisas, porque a palavra de Deus diz que a mão esquerda nem deve saber o que faz a direita, conforme diz aqui Mateus. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, eu quero dizer que eu fui muito recompensada, mas eu queria expor para os irmãos como que uma tribulação pode gerar em nós coisas extraordinárias. Então, eu estou contando só para estimular os irmãos. E aí os irmãos conhecem a história que o Senhor foi trazendo experiências para mim. Eu conheci o poder do sangue de Jesus, quando a Joyce Raquel estava morrendo com 2 aninhos, engasgada com uma bala soft. E ela estava engasgada e chegou na sala, nós tínhamos um médico junto com a gente nos visitando, eu estava com a Rebeca no colo, e a bala não saía, ela saiu, ele falou, pastor, nós temos 3 minutos para chegar no hospital, porque vai ter que fazer traqueostomia, porque ela não está respirando. Ela já estava com a mãozinha assim largada, e eu vendo aquela situação, e eu não podia fazer nada, porque nós não podemos fazer nada, porque o Senhor que cuida da gente,
mas eu tinha o poder do sangue de Jesus. E o Senhor me ensinou o poder do sangue. Eu comecei a clamar, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. O Frei falou que eu via lá de fora, eu gritando com a Rebeca no colo, que o sangue de Jesus tem poder, tu és poderoso para tirar essa bala antes dela chegar no hospital. Deus, em nome de Jesus, que ela não tenha que fazer essa traqueostomia, nos livra, Senhor, e tal. E clamando por esse sangue maravilhoso. E quando eles estavam virando o carro para ir para a Santa Casa, que nós morávamos lá pertinho, na Afonso Pena, quando ele estava virando, o pastor Alfredo conseguiu tocar na bala e a bala, ela engoliu e ela foi salva. Pelo poder do sangue de Jesus. Como que eu não vou acreditar nesse sangue? Como que eu não vou vivenciar uma tribulação horrível, uma tribulação de morte? A morte estava na minha cara, estava diante da minha presença. E pelo poder do sangue de Jesus, a vida voltou. A vida voltou. Então o Senhor me ensinou algo extraordinário através disso. Depois que a Joyce nasceu, eu passei por um processo de depressão. Eu nem sabia, e nem existia esse negócio de depressão pós-parto, mas foi um período muito difícil, muita dor de cabeça, e como a primeira esposa morreu com dor de cabeça, eu falei, agora eu vou morrer também. A segunda também vai para o mesmo brejo. E aquilo foi me atormentando, porque o inimigo se aproveitou, eu falei, nossa, a outra morreu dor de cabeça, por que eu não vou morrer dor de cabeça? Se eu tenho dor de cabeça, eu vou morrer dor de cabeça. Eu já estava adormecendo a mão, já estava sentindo já a morte perto. Mas, naquele processo, eu entrei num poço que é a depressão, é horrível. Não sei quantas pessoas tiveram essa enfermidade, mas é aquela coisa que você está do lado de tanta gente, mas você se sente sozinho. E eu não estava entendendo, mas o Senhor queria me ensinar que a palavra de Deus tem poder. E quando eu fui orientada e fui auxiliada por uma irmã querida, ela me orientou, me abençoou, e eu comecei então a entender que este versículo, ele cura a depressão. Porque a depressão é exatamente insegurança, intranquilidade e medo do mal. Medo de morrer, medo de deixar a família. E aí eu comecei a declarar esta palavra, Senhor, eu dou ouvidos para Ti. Eu creio no Teu poder, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na Tua palavra, e está escrito que aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E eu fui declarando, e pelo poder da palavra, eu fui curada. Então, que coisa maravilhosa. O Senhor ministrou no meu coração o louvor que é uma arma poderosa de guerra. E o louvor foi aquilo que trouxe cura. A Rebeca estava quase morrendo, e ela tinha crises de bronquite terríveis. E eram umas crises violentas que ela quase que partia, e teve uma ocasião que ela perdeu muita água. O médico falou, olha, ela está perdendo muita água, você tem que internar imediatamente. Ela perdeu quase 90% da água. Nós corremos para o hospital com essa dificuldade, mas nós aprendemos que o louvor liberta. E cada vez que ela entrava em crise, nós tivemos experiências extraordinárias da crise acabar, sem ter usado o médico, sem ter usado, muitas vezes usamos médicos, muitas vezes fizemos a inalação, usamos os remédios, mas o Senhor nos ensinou, nesse período, que o louvor tem poder de libertar. E nós cantávamos cada vez que ela tinha essa crise, nós cantávamos uma música, aleluia, 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 a Rebeca já sarou, glória a Jesus, a Rebeca já sarou, e a gente via a crise sair. E ela ser curada totalmente. Tanto é que quando ela começava a crise, ela já pedia, papai, canta aquela musiquinha. Porque ela sabia que o louvor e aquela música trazia algo para ela. Então, que tribulação, que tristeza, que angústia. Ver o seu filhinho quase morrer, ver ele perder aquela água. Aquilo trazia uma angústia para o nosso coração, mas nós estamos com o nosso coração forjado na palavra de Deus, e Ele colocou louvor nos nossos lábios, e nós vimos que realmente em tudo nós devemos dar graça. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que ter sempre louvor nos nossos lábios, independente da situação que está acontecendo, porque o louvor liberta, amém? Depois eu estava buscando realmente o batismo no Espírito Santo e buscando esse avivamento, e o Senhor trouxe um avivamento numa experiência de luta com Eliseu. Uma enfermidade, aquela crise de choro, de febre, uma coisa horrível, e naquele momento que eu estava batalhando com essa enfermidade, o Espírito Santo me tomou, e eu fui batizada no Espírito Santo, e comecei a orar em línguas, e o Eliseu foi curado, e foi uma experiência extraordinária. Por isso que o Eliseu é o avivado da família, né? Está sempre aí, cheio do Espírito Santo, porque realmente ele foi curado com o meu batismo no Espírito Santo, e tenho certeza que o Senhor batizou ele junto. Então, que tribulação, que luta, você está passando com uma enfermidade, você está vendo o seu filhinho sofrer, você não sabe o que faz com aquela febre, queimando de febre. Mas o Senhor estava ali nos ensinando coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Então, foi fácil? Não,
mas foi possível. Então, graças a Deus, o Senhor trouxe todas essas experiências para nós e nós temos esse conhecimento, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fundamento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Então, fomos salvos pelo sangue de Jesus, aprendemos o louvor e coisas extraordinárias. O Senhor começou a fazer, então, na minha vida, forjando o meu coração, e é lógico, forjando o coração do pastor, mas eu estou contando aqui a experiência do que ele fez comigo. Então, queridos, aqui são só algumas coisas que a gente foi compartilhando. E eu dou glória a Deus por cada tribulação, porque ela forjou em mim um caráter, e o Senhor foi trazendo essa excelência para as nossas vidas. E é isso que a gente tem como entendimento. E aí, queridos, a Igreja Ágape é tudo o que é por causa das lutas que passamos. Aquilo que o Senhor tem dado para vocês é por causa daquilo que Ele deu para nós. Através das nossas tribulações, através de tudo que nós passamos, nós pudemos passar para a igreja conhece o poder do nome de Jesus, a igreja conhece o poder do sangue de Jesus, a igreja conhece o poder do louvor. No louvor, tantas coisas acontecem, como vocês viram nessa noite, porque tudo aquilo que aconteceu com as nossas vidas, a igreja recebeu como bênção. Então, a igreja tem isso, meus filhos têm o sangue de Jesus nos lábios, qualquer dificuldade que a gente passe, o sangue de Jesus tem poder, qualquer coisa impressionante sai na boca de todos nós, quando passamos por uma luta, porque nós entendemos este poder. Nós entendemos isso, e isso aí trouxe para nós o entendimento dessa igreja, nos livrou de tantas coisas. Então, tudo isso que nós temos é por causa dessas experiências. Eu sei que há muito ainda a ser feito nas nossas vidas, que o Senhor vai forjar ainda os nossos corações, nos aperfeiçoar. Não me sinto perfeita, né? Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para aquilo que diante de mim está. Não é a perfeição, mas é algo que realmente trouxe uma experiência para servir as pessoas. Tudo que o Senhor nos deu foi para servir. Então, eu quero já falar com vocês a respeito desse nos gloriarmos na tribulação, que é aquilo de 2 Coríntios, que diz de 1 a 3, já indo para o final do culto, graças a Deus, né, estamos terminando, que o pastor Alfredo deve estar no periscópio lá vendo se eu vou parar. Eu vou parar, amor, vou parar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, tudo isso que eu falei da tribulação, ela tem a ver com isto que nós vamos lendo aqui. Tudo isso que aconteceu na minha vida e projetou na vida da igreja, e projetou na vida das pessoas, porque tem muitas experiências que o Senhor trabalhou e foi através da tribulação que o Senhor forjou o meu coração, mas tudo isso foi compartilhado. E aí esse texto diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Então vamos ler esse versículo 4 juntos? É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Isso aqui é o desfecho da mensagem. Este aqui é o objetivo da mensagem. Nós ganhamos um presente de sermos consolados na tribulação, para consolar e dar este presente para as pessoas. Tudo que acontece na nossa vida, eu falei, é uma caminhada, mas tem um propósito. Então, um processo que Jesus fez e faz em cada um de nós, é para que a gente alcance o propósito. O propósito é da mesma maneira como fomos consolados, porque nós somos consolados, nós possamos consolar. E é isso que o Senhor quer, que a gente esteja presenteando as pessoas, porque nós temos uma experiência, através da tribulação, da perseverança, criamos no nosso coração a esperança de vermos realmente tudo acontecer e tudo mudar, e nada rouba isso do nosso coração, e aí nós temos um presente para dar para cada pessoa que se aparecer e se apresentar diante de nós com tristeza. Nós estamos aqui para cumprir, então, a nossa missão. Tudo o que aconteceu é para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, em nome de Jesus, amém? Quantos estão dispostos a subir essa escada? Eu nunca fiquei decepcionada com Deus, porque é o que o texto diz, nós não nos decepcionamos. Muito pelo contrário, eu conheci um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E eu quero perguntar,
Quais foram as suas tribulações ou quais têm sido as suas tribulações? Será que você pode encaixar a sua tribulação nessa escada? Será que você está nessa tribulação no primeiro degrau, olhando para ela? Hoje o Senhor quer que você curve a sua cabeça diante dEle. E você diga: Senhor, eu quero para o segundo passo. Eu não vou ficar estacionado. Não vou ficar estacionada neste ponto. Eu quero alcançar coisas extraordinárias. Eu quero que realmente o Senhor use cada luta, cada dificuldade, cada problema para que eu possa consolar outras pessoas. O Senhor está forjando meu coração para que eu seja a luz para o coração daqueles que estão em trevas. Para que eu seja o perdão para aqueles que realmente estão cometendo coisas erradas. Para que eu seja o amor para aqueles que não se sintam amados. Para que eu seja o socorro para aqueles que estão passando necessidades, fome e privação. Para que eu seja a resposta de Deus. Eu quero ser essa resposta. E eu sei que o Senhor está forjando o meu coração. Eu quero compartilhar este consolo. Comece a orar ao Senhor. Eu sei que muitos e todos passamos. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que esta tribulação não faça com que você desista ou desanime. Não desanime o teu coração. Em nome de Jesus, Ele está escutando a sua oração, Ele está escutando o seu coração. Ele só quer uma disposição das nossas vidas, para realmente entregarmos a nossa vida para servir. Em nome de Jesus, não desista. Tudo vai passar. Há um tempo para todas as coisas. Nada dura para sempre nesta terra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero que realmente nesta noite nós possamos nos encher desse espírito, dessa esperança, e sermos envolvidos, e sermos guiados pelo Espírito de Deus, para que realmente o Espírito de Deus nos leve às alturas, e não nos deixe olhar para as circunstâncias, porque nós não somos guiados por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos, e nós cremos em Deus, cremos no seu amor e no seu poder. Então você está aí de olhos fechados, e eu gostaria de perguntar a alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus, e que quer realmente fazer um compromisso com Ele. Se você quiser fazer essa entrega, levante a sua mão, nós vamos orar por você, aonde você estiver. Se você ainda não tem certeza da sua vida com Deus, e quer fazer isso nessa noite, você pode levantar a sua mão, que nós vamos só orar por você. Nós vamos te abençoar. Há alguém aqui, nesta noite, que quer fazer essa entrega a Jesus Cristo, entregar a sua vida, entregar sua família, entregar tudo nas suas mãos? Então nós vamos nos colocar em pé. Vamos ficar em pé, vamos nos deixar realmente de novo o Espírito Santo encher as nossas vidas. E eu quero terminar só com essa leitura, para que nós possamos ter essa postura. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos desistir? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Essa é a verdade da palavra de Deus. Não há um só dia que a graça de Deus não se manifeste na tua vida para sustentar você na luta, na tribulação e nos seus temores, em nome de Jesus. Não há um só dia. E nós não vamos desistir, porque é Ele que nos conforta, é Ele que nos consola, é Ele que nos transforma, e Ele nos dá a sua graça. Receba essa graça poderosa, e saiba que todos os dias a graça do Senhor está trabalhando dentro da sua vida. A graça do Senhor está cuidando de cada situação, e Ele vai usar essa situação para cuidar de outros. Os tempos difíceis, nada são comparados aos bons tempos que estão por vir. Nada se compara com aquilo que o Senhor tem para nós. Esse tempo difícil é porque esta terra e este tempo é de dificuldade, mas nada se compara com aquilo que o Senhor tem para cada um de vocês. É o que está escrito. Não estão comparados. A celebração sem fim preparada para nós. Nós vamos celebrar, nós vamos festejar, nós vamos pular, vamos sentir realmente algo extraordinário. Nenhuma dor se compara com aquilo que Deus tem preparado para você. E é isso que o Senhor está dizendo. Há muito mais do que podemos ver. Há muito mais do que você pode sentir. Há muito mais do que você pode imaginar a teu respeito nesta terra e quando você chegar no céu. Porque é isso que o Senhor tem para nós. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre.
O que vai permanecer para sempre é esta experiência, é esta esperança, é a certeza e tudo aquilo que o Senhor tem dado para a sua vida em nome de Jesus, amém? Então feche os teus olhos e diga: guia-me, Senhor, toma-me, Senhor, eu quero ser instrumento nas suas mãos. E essa vai ser a oração que nós vamos apresentar a Jesus, amém?